Seja bem-vindo a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. O meu nome é Pedro Gonçalves e todas as semanas trago uma conversa ou mensagem que nos ajudem a desbloquear o nosso potencial e a tornar-nos cada vez mais completos. Como sempre, estou mesmo muito grato por estares desse lado e, sem mais demoras, vamos a isso. Eu tive um mês parado no podcast. Então agora voltar com este cenário novo, ou começar num cenário novo. Exatamente. Isso vai estar também assim à conversa. E estou aqui com o André Mozinho. Podes-te apresentar. Olá. E devo dizer que eu fico super contente de estar aqui contigo. E eu contigo, sem dúvida. Porque eu estou a usar isto como uma desculpa para me poder... Porque eu nunca me tinha sentado contigo a conversar. Já estivemos juntos imensas vezes em estúdio, mas Por assim norma, a falar um bocadinho, não é? Conhecermos um ao outro, ainda não tivemos essa oportunidade. Houve aqui isto, olha aqui, não é? E nunca... Sempre a mil, de um lado para o outro. E nunca conversamos. Por isso é fixe. Fico contente que também tenhas aceitado o convite para estar aqui. Eu fico feliz por me teres convidado, sem dúvida. O objetivo deste podcast é... Isto é mesmo o meu espaço pessoal, estás a ver? Eu falo daquilo que entendo que devo falar, do que as pessoas também me pedem para falar, e o objetivo de trazer cá... sobre um bocadinho de tudo, não é? Sim, convidados. Eu até agora tenho sido sempre malta que é minha amiga, mas também quero começar a trazer cá pessoas que eu não conheço ou que tenho curiosidade em conhecer. Claro. E pronto, é bom ter-te aqui e falar um pouco contigo e ficar a conhecer-te melhor. Obrigado. E vamos ver como também é que isto vai correr. Então olha, para começar, e já agora para quem não te conhecer, quem é o André Mozinho? Então, André Mozinho é um rapaz, está agora a começar também no mundo da música, um pouco mais profissional, digamos assim. É complicado. Quem é que é o André Mozinho? Sou uma pessoa normal que está a tentar arriscar no mundo da música, digamos assim. Quando é que te surgiu esse amor pela música? Pela música? Então, esse bichinho começou quando eu fui para a instituição, que eu cresci numa instituição. Okay. E eu tinha, digamos assim, jogava muito futebol com os meus amigos e assim, só que ia atrás daquilo que os outros gostavam e não aquilo que eu gostava realmente. Quando tive a oportunidade, de me poder conhecer um pouco mais a mim, também com a presença de um grande senhor que tomou conta de mim, que é o Filipe Domingos, ele começou-me a dar aulas de guitarra e aí começou-me a surgir um gosto enorme pela música, e desde então a música tem sido de facto a minha melhor amiga, não é? A minha terapia, aquilo que eu mais amo fazer. Eu vou-te ser sincero, já não é a primeira vez que tu me dizes isso. Eu honestamente não sei a história e gostava de te perguntar se não houver obviamente claro problema. Que sim, terei todo o gosto em falar sobre isso. Tu já me disseste várias vezes que cresceste numa instituição e nunca te perguntei o porquê. Nunca soubeste exatamente qual é a porquê. História e honestamente era uma coisa que eu gostava de saber. Eu também terei todo o gosto em falar sobre isso. Imagina, o que é que acontece? Digamos que o meu pai e a minha mãe, pronto, na altura estavam separados. E eu andava um pouco, digamos que entre aspas, bola de ping-pong, pai, mãe, sempre a mudar de escola. Também dali uma altura que também ia para a casa dos meus tios. Pronto, e nunca havia ali, digamos que uma estabilidade para uma criança na altura. Pelo facto de estar a mudar de escola, sempre a mudar de amizades, não era muito saudável, estás a entender? Pronto, depois cheguei por ser acolhido numa instituição, que é a Lar o Girassol, que fica em Alcarracos, cá em Coimbra. Okay. Que sem dúvida foi a melhor coisa que me aconteceu. Bastante pessoas têm medo de como é que aquilo é, se é uma coisa má. Não é, é uma coisa fenomenal. Eu tinha esse medo. Quando cheguei lá, senti que aquilo é, digamos que um paraíso. Imagina, deu-me uma educação fenomenal, deu-me princípios que eu adoro, não é? E algo bom depois, pronto, surgiu esta coisa da música. Também tenho amigos que são, sem dúvida, uma família para mim, que aquela instituição me deu. Por isso, muito grato. Tu foste com que idade para lá? Com 9 anos. Com 9 anos. 9 aninhos. Já foi, entre aspas, tarde, não é? Ou seja, Já tinha um pouco de noção de tudo, não é? O que é que tu sentiste? Ou seja, disseram-te, olha, agora vais ter aqui para uma instituição, ou tu percebeste que isso ia acontecendo? Não. Foi muito surpresa. Então, como é que aconteceu? Eu não tinha a menor de ideias que isso podia acontecer. Porque aquilo era, digamos que um pouco inocente com essa idade também, né? De andar de um lado para o outro, para mim era normal. Só que um dia eu fui para a escola, e acredito que seja por também desabafar um pouco lá na escola, e assim às vezes com professores, daquilo que se passava, eles falaram, digamos, com quem deveriam falar, não é? Exato. E estava numa aula e chegou lá a polícia, e foi assim um episódio um bocadinho, digamos que negativo, mas depois no fundo acabou por ser bastante positivo. Na altura, claro, fiquei em choque na hora, né? O que é que está aqui a passar? Fui para a escola só, tudo normal.
Depois ainda fui para a instituição um pouco receoso, porque, vou ser honesto, eu na altura tinha bastante medo de como é que poderia ser, porque eu confundia muito instituição com colégio interno e eu não fiz mal a ninguém, né? O que é que se está a passar? Depois de estar lá mesmo, de facto, na instituição, vi que aquilo não tem nada a ver com aquilo que eu achava. É sem dúvida uma maravilha e acolheram-me super bem. Senti-me logo em casa, sem dúvida. Tu saíste da instituição com que idade? Olha, com 15, 16 anos, não tenho bem a noção, mas sei que é por aí. Pá, o que é que um miúdo de 9 anos sente nesse momento? Inicialmente muito medo. Muito medo. Porque é aquilo, pelo menos eu senti que ainda nem sequer tinha essa capacidade de raciocínio de o que é que se está a passar aqui? O que é que aconteceu, não é? Foi como disse, eu estava cheio de medo. Será que eu fiz mal a alguém? Não sei, fogo. Sim. E é aquilo, inicialmente foi medo, só que depois quando eu vi que estava rodeado de pessoas tão boas, senti muito mais em casa e muito mais tranquilo. Depois é aquilo, também vi que não fiquei afastado da minha família, o meu pai estava sempre lá comigo e assim, e vi que, calma, isto não é assim um inferno como eu estou a pintar, isto é um paraíso até. Porque, diz. Não, desculpa, porque, ou seja, tu tá no tempo que estiveste na instituição tinhas da mesma contacto com os teus pais? Sim, sempre tive. Tive com o meu pai e com a minha mãe, sempre esse contacto. E é aquilo, imagina, foi aquilo que estava a querer dizer. Aquele tipo, como é que eu tenho de explicar? Não foi um ponto mau, estás a entender? Tipo, no início só dá aquele medo, como é lógico, mas tipo, é aquilo, depois de uma criança de 9 anos, quando está cheia de amigos, tipo, fica muito mais, isto é brutal, estás a ver? Um pouco na inocência. Sim, mas não deixa de ser, nem sei se curioso é a palavra certa, mas eu ouço-te falar e tu... Yeah. Pá, imagina, eu conheço mal, e eu próprio, muitos momentos da minha vida, já falei de situações da minha vida com tanta frustração e tanta raiva e tristeza, estás a ver? Yeah. E obviamente que não se comparam dores, não se comparam caminhos de ninguém, dúvida, claro. mas tipo, eu vejo-te falar e tu falas disso com uma leveza tão grande e tu mesmo dizes, pá, não, mas eu hoje olho para trás e o que isso me trouxe e o que eu conquistei, as pessoas que eu conheci, e eu fico a pensar, pá, mas isso, honestamente é de louvar, porque eu se calhar eu próprio, não sei, obviamente não posso comparar, mas eu próprio, se calhar se tivesse passado por isto tudo hoje, ia crescer com alguma raiva e alguma tristeza e frustração disso claro. ter acontecido. E nem sempre é bom, atenção, imagina. Eu gosto bastante de levar tipo, a minha vida toda com leveza, tipo, sei lá. Porque imagina, eu gosto de pensar, além de não ser a melhor coisa, eu gosto de pensar um pouco, fogo. Isto não é nada, há pessoas muito piores, né? Tipo, sei lá, imagina, na altura eu pensei, ok, estou longe da minha família. Só que, opa, uma coisa que se calhar não tem nada a ver, mas há pessoas tipo, que se calhar nem família têm, estás a entender? Ou que, por exemplo, há pessoas que passam fome, há coisas que estão piores, ou que têm doenças, há coisas mil vezes pior e tipo, nós às vezes temos que parar e tipo, ser gratos por aquilo que temos. Até pode parecer que não é muito, mas calma, isto se calhar até não é assim tão mau e Deus até me está a dar aqui algo bom, estás a entender? Tentar sempre ver o lado positivo nas coisas negativas. Houve alguém que te passou esse tipo de pensamento ou tu lembras de algum momento, eu descobri isto nesta idade ou por causa disto? Não, sabes, eu acho que sempre fui assim. Okay. Sempre fui, sei lá, super positivo, super animado. O que acontece é que às vezes isso também traz algumas coisas más. Por exemplo, eu atualmente descobri que tenho um pouco de ansiedade, estás a entender? Uma ansiedade de base. E eu acredito que tenha a ver com isso, pelo facto de sempre levar as coisas com tanta leveza e nunca dar a intensidade que deveria ter dado às coisas. Que mais tarde, né, acabas por, quando estás a fazer uma retrospectiva de tudo, de pá, calma, estás a ver? Sentes que houve coisas que ficaram por falar ou por dizer ou por... Mais ou menos, porque imagina, como é que eu ia te explicar? Eu acho que aí é o ponto onde entra muita música. Eu às vezes, sei lá, falar com alguém teria essa dificuldade, mas de parar um pouco, escrever num caderno e fazer uma música sobre isso torna-se muito mais fácil. E até algumas músicas que nunca lancei, nem vão ser lançadas, que falam um pouco sobre isso, estás a entender? Que acho que é bom. Tu sabes, também és compositor, também passas por isso, né? Sim, mas muitas vezes eu acho que um compositor, e tu é uma pessoa que vai sempre usar essa forma de desabafar e de contar histórias, mas muitas vezes também acabamos por inventar e criar personagens. Também. Muitas vezes há pessoas que dizem, mas, por exemplo, não sei se já te aconteceu isto, quase certeza, mas tu mostras uma música a alguém e a pessoa fica, mas tu já viveste isto? Não, tipo, isto é uma cena que eu estou a inventar. Sem dúvida. Ou às vezes basta, sei lá, um casal amigo teu desabafa-te sobre uma coisa que está menos boa entre eles, né? E tu pegas, e estás no estúdio e aquilo surge-te um cliquezinho sobre isso. Sim, é tipo um realizador de cinema faz um filme, o filme não é a vida dele, está a criar uma história, né? E sem dúvida. Na música consegues ter esse mesmo poder. Sem dúvida.
Tu saíste da instituição então com 15, 16 anos. Porquê que saíste? O que é que aconteceu que mudou? Olha, aí foi engraçado. Aí digamos que o meu pai e a minha mãe voltaram-se a dar bem, estás a ver? Imagina, eles não se juntaram propriamente como namorados, mas sempre tiveram uma amizade muito, muito forte, estás a entender? E eles acharam, pá, visto que as coisas não estão má entre nós, não a nível amoroso, mas de uma amizade, uma cumplicidade, porque não tentámos juntarmos-nos, não a nível amoroso, novamente, né? Mas e tentar ir buscar o André, ou que o André venha para o pé de nós novamente. E dar essa estabilidade, né? E foi super, super bom, por acaso. Voltei a viver essa parte, estás a ver? Que meio que me foi perdida, quando tinha 9 anitos. E foi também, sem dúvida, das melhores fases da minha vida. Depois, sim, mas lá está, tipo, mais uma vez, eu acho que é de louvar, porque eu juro-te, porque nessa situação tu estás-me a contar, só que fico a imaginar alguém no teu lugar que fica, pá, não, agora eu não quero, vocês agora, tipo, acham que agora vão voltar e tal, percebes? Não, claro, esse tipo, lado de revolta. Exato. Imagina, tipo, como é que eu te explicar? Eu não estou a dizer que tu devas sentir isso, ou tenhas que sentir, claro, estás a dizer que tu sentirias eu acho que até na minha pele. Sim, e é um lado... Pá, é negativo, do género ter esse pensamento se calhar um bocado mais negativo, estás a ver? E ficar, eu fico chocado nesse bom sentido, em que eu acho que é mesmo de valor tu teres esse espírito. E pá, eu conheço-te há algum tempo, tempo desde que vim para Coimbra, mais ou menos, e conheço-te um bocado superficialmente também, por exemplo, eu não sabia este teu lado. Mas quem me perguntar sobre ti, eu nunca na vida diria não, porque ele é uma pessoa negativa, não sei o que. Eu nunca diria que tu passasses por isso, porque tu não és uma pessoa super tranquila. Parece que sempre foi uma vida perfeita, né? E que... Não, mesmo que tenhas os teus problemas que toda a gente tem, eu sempre acreditei que tu também os tivesses, mas eu sempre conheci como uma pessoa tão disciplinada e tão certa, a ver, e tão com tantas certezas naquilo que queres e com as capacidades para lutar e para, pá, tu és das pessoas que eu conheço que têm uma margem de evolução, pá, brutal. Tu tens uma margem de evolução incrível. Eu estou em Coimbra há 4 anos. Sim. E eu não me lembro quando é que foi a primeira vez que nós nos conhecemos. Ou... Eu acho que foi. Eu mandei-te uma mensagem para o Instagram, creio eu. Foi, exatamente, eu lembro-me. A mostrar-te das minhas primeiras músicas, Agarra-me. E tu foste das poucas pessoas que me respondeu, o que foi fantástico. A dizer que curtiste até do som e assim, chegaste para me dar algumas dicas. E desde então sempre fui ali sentindo que tu me apoiavas e me ajudavas um pouco, estás a ver? Sim, mas por exemplo, se pegarmos nessa música e vimos a tua evolução até agora, e é uma questão de, sei lá, eu não sei quanto tempo, 3 anos, 4 anos? 3 anos, é uma cena brutal. Obrigado, é uma evolução incrível e cabe tudo, ou melhor, está tudo mesmo nessa tua dedicação e nesse teu otimismo e nessa vontade de não, eu vou fazer melhor, eu consigo ser melhor, pá, e tu procurares essa, pá, eu acho que isso é não, eu acho que é fantástico, estás a ver, porque foi aquilo, imagina, eu comecei a fazer música desde os meus 11 anos, por aí lá na instituição, e é engraçado que eu sempre tive esse bichinho de fazer música para mim mesmo. Eu, pegava numa guitarra, hoje já tenho um vídeo que depois apaguei no meu Facebook, que é a minha primeira música, tipo, ok, a música está uma porcaria, digamos assim. Não, mas é o início, mas é brutal, estás a ver? Tipo, eu com 11 anos já escrevi a minha primeira música e pegava num telemóvel, ia lá para uma salinha e gravava os meus covers também, estás a ver? E é fixe, sei lá, tipo, eu sempre fui bastante ambicioso, estás a ver? Tipo, e podia não ter as melhores condições, sei lá, de gravação na altura, né? Não tinha um microfone, não tinha um mini estúdio, e ainda assim, não, tenho um telemóvel, dá para fazer qualquer coisa. Exato. E foi fixe, estás a ver? Essa terminaçãozinha. É isso, pá, muitas vezes não nos lembramos de ser agradecidos por aquilo que temos. E é um bocado isso, pá. Eu comecei a ter aulas de guitarra por volta dos 12 anos. Também? Olha, engraçado. Mas não tinha o bichinho de fazer música. Queria aprender a tocar guitarra, achei engraçado. E aquilo revoltava-me um bocado porque eu não queria aprender música clássica, aquilo era uma seca. Eu queria tocar as músicas que eu conhecia, mas não acontecia, era só peças clássicas. E eu quando comecei a fazer os covers em 2012, quando tinha 16 anos, eu só pensava, que merda, eu tenho aqui uma câmara que não vale um chaveiro, eu queria ter aquilo, estás a ver? E não tinha esse teu pensamento, e não, lá está, mais uma vez não se compara e temos caminhos diferentes, e ainda bem que eu fico feliz de hoje poder olhar para trás e ter essa noção de que isso estava errado, mas estás a ver, ou seja, tu conseguiste ter sempre essa visão de, pá, não, sou grato por isso. Mas digo-te uma coisa, mano, tipo, a nível disso sempre te levei como exemplo. Imagina, mesmo antes de ter falado contigo sobre aquela música, já te seguia, estás a ver? E é bom porque imagina, eu já vi os teus covers, lembro-me que tu tinhas também o teu mini estúdio e gravavas lá os covers. Sim.
E sei lá, e sempre foi brutal, mano, pelo facto de já foste ao The Voice, estás a ver? E tipo, nada te caiu do céu. Sempre lutaste bem pelas tuas coisas, sempre foste bem determinado. E tu sabes, né, que as coisas não são do dia para a noite, e chegaste por levar alguns nãos, e ainda assim, tipo, tu continuaste nessa determinação. E então levava bem isso também como exemplo, estás a ver? Tipo, fogo, olha o Pedro, por exemplo. Mano, Tipo, e agora, fico contente. não, mas juro-te por tudo, mano, não estou a dizer isso, estás aqui, é a mesma realidade, mano. E tipo, agora, olha como é que estás a ver? Tipo, já trabalhas com outros artistas, tens as tuas próprias músicas que estão fenomenais, estás a ver? Obrigado. E é isso, mano, a gente ir lutando pelas cenas, estás a ver? Mas é isso, é mesmo. E celebrarmos, lá está, sermos agradecidos e celebrarmos essas pequenas conquistas. Pequenas vitórias, né? Exatamente. Porque às vezes há coisas que nós temos e ficamos, ok, está bem, mas pensamos, não, mas há 5 anos atrás se me dissessem que eu ia ter isto ia ficar super contente e agora não dou tanto valor. E lembrar de ser agradecido. Mas olha que às vezes também me falta um pouco esse pensamento, estás a ver? Tipo, não toca a música, às vezes também fico fogo, estou aqui há tanto tempo a lutar, tipo, sei lá, tu sabes, às vezes tipo, pessoal. Sim, eu percebo. Pessoal tipo que não é que não seja bom musicalmente, porque tipo, é aquilo que eu digo, a música é tipo uma linguagem universal, estás a ver? Tipo, estás só ali a cantar para o microfone, a expulsar sentimentos, não deixas obrigatoriamente de ser o melhor cantor do mundo, estás a entender? Só que sei lá, às vezes há pessoal que tipo, notas que não tem aquela paixão, muitas vezes é tipo pela fama ou algo assim do género, e que tem um reconhecimento estúpido, logo na primeira música, por exemplo, e tipo um gajo pensa, fogo, estou aqui a mostrar o meu sentimento, a mostrar aquilo que amo, sei lá, nós, por exemplo, eu e tu, nós produzimos as nossas músicas, né? Temos o dobro do trabalho, e às vezes sai aquele pensamento do fogo, porque que ainda não é a minha vez, estás a entender? Sim, pá, eu percebo disso a 100% porque aliás é um caminho que eu ando a tentar desconstruir e aliás eu ando a fazer mesmo e acho que estou bem melhor, porque eu tive aí uns anos em que eu, em vez de estar mais focado naquilo que eu queria para o meu caminho, estava mais focado em pá, porque é que o outro tem e eu não tenho, porque é que o outro faz e eu não faz, mas ele começou depois de mim, já está ali, já está a fazer aquilo, e depois estava mais preocupado com o que é que os outros estavam a fazer e depois em criar a minha música atrás de eu tenho que fazer igual ao que está no top, porque é isso que as pessoas querem ouvir e tenho que fazer não sei o que, e acabei por me perder a mim e aquilo que eu queria e aquilo que era a minha essência. E nós não podemos comparar caminhos, é mesmo isso? É, exatamente. Há malta que nós às vezes achamos, epá, ele já tem, eu não tenho. Sim, mas calhar ele tem todo um caminho, uma história por trás que tu não fazes ideia, porque não é publicitado, que as pessoas não sabem, então... Ou então às vezes é porque foi o momento dele e não é o teu e está tudo bem. É, exatamente. E há pessoas que têm carreiras e há pessoas que têm momentos. E há pessoas que às vezes podem explodir do dia para a noite, mas daqui a 5 anos já podem ter deixado esse caminho. E tu, e se for para ser, vai ser, né? Temos de ser autênticos, aquilo que a gente de facto gosta mesmo. Eu, por exemplo, eu costumo dar este exemplo que é aquele que eu conheço mais com este impacto, os Dama. Sim. A primeira música, quando rebentou, ela já tinha saído há 4 ou 5 anos, uma coisa assim, ou mais tempo. E os Damas já existiam há 10 anos antes de conseguirem ter o boom. Por isso, olha, não sabia disso, fogo, fantástico. Este tipo de coisas. Ou, por exemplo, mesmo os Azeitonas, quando a Comigo Ver os Aviões, a música já existia há anos. E só quando o Bruno levou aos Idols é que aquilo do nada... Eu não sabia disso. Isso é fantástico. Portanto, às vezes é isso. Às vezes não é o momento certo. Então, às vezes coisas que vão sendo descobertas e a persistência. Exatamente, a persistência é a chave de tudo, eu acho. E às vezes tu tiveres... às vezes aquela música que tu pensas que vai bater não bate, né? E que tu, olha... Sim, às vezes há outra... Pá, pronto, e afinal aquilo é que o pessoal já sentiu mais. E às vezes é isso, o tu achares, pá, mas já estou aqui há tanto tempo e às vezes é só, pá, mas mais um ano, e tu nunca sabes. E às vezes esse acumular de anos faz com que chega um momento em que as pessoas dizem, não, pá, mas este gajo já está aqui há tanto tempo, já viste, ele já fez isto. E depois quando há uma que rebenta, tu já tens as outras 500 que já saíram. Exatamente. E a malta vai atrás. E vai gostar também, Por isso... mas a da música é aquilo. Por mais que não bata, não me consigo desprender, estás a ver? Porque é... sei lá, uma paixão, tu sabes, né? Quando é uma paixão é fenomenal. Mas... E tu, musiquinhas? O que é que tu tens a me contar sobre isso? Não, mano, agora é a minha vez de perguntar. Estamos cá a falar sobre ti. Estamos cá a falar sobre ti. Ok. Mas olha, tenho aqui umas perguntas que deixaram para ti, que eu te queria fazer. E há aqui uma que eu acho que é interessante, que é... Espera aí. Partia, desculpa. Sim. Ok. Se soubesses que não ias falhar, o que é que tu fazias imediatamente? Se soubesse que não ia falhar? Essa pergunta é profunda. Não, se soubesse que não ia falhar, sei lá, lançar um álbum, lançar uma música, né? Que
eu aí estou a ver que não ia falhar, é mesmo, sei lá, que o pessoal iria todo gostar, né? Era sem dúvida lançar uma música ou um álbum. Um álbum? É. E a segunda parte da pergunta é: e porquê é que não fazes isso havendo a hipótese de dar certo? Boa questão. Não, é isso. É aquilo que a gente falou, por causa do tempo certo, não é? Uhum. Além que às vezes a gente também está sempre à espera do tempo certo E depois nunca chega. Exatamente. Só que é aquilo, sabes, tipo, imagina. Quando eu faço uma música, quando a gente está tanto tempo de volta da mesma música, não é? Acaba por ser o nosso bebezinho. Sim. E então, às vezes tenho medo de lançar uma música em vão, digamos. Como já lancei, por exemplo, uma música ou outra que pode não ter batido assim tanto, acabo por ter o receio de lançar mais uma e opa, isto está aqui não bate, se calhar ainda não é a altura certa de lançar, e então fico sempre nesse pensamento. Porém também acho que devemos arriscar, porque é tal e qual como quem é que disse? Foi a Cláudia, deixou aqui a pergunta. Tal e qual como a Cláudia disse, há sempre a hipótese de ser o momento certo, não é? Sim, e é isso, ou seja, eu acho que o ponto da Cláudia aqui é mesmo esse, nós estamos sempre à procura do momento certo e o momento certo depois nunca chega, porque não sabemos qual é. Ou pode ser, ou pode ser já, sim. E nós aqui, não, ainda não é. E muitas vezes o nosso medo vem, ou seja, não é sustentado por nada, é só um medo, e é quando nós o conseguimos ultrapassar que vemos que afinal há qualquer coisa do outro lado que nos estava a falhar. Exatamente. E pá, eu acho que tu, se queres fazer, deves fazer. Não, é isso. E nunca vai haver um momento errado. Olha, é o caminho, isso, é precisamente isso. E às vezes pode não ser aquilo que imaginarias, mas é porque tinha que ser, e é o caminho para qualquer outra coisa. Exatamente. Porque às vezes quando nós ficamos demasiado presos no pá, não, mas isto tem que estar perfeito, isto tem que estar não sei o quê, o que é a perfeição? É, exatamente. E o pessoal gosta do autêntico, estás a ver? Tipo, sim. É aquilo, imagina uma música que sai, seja de um artista qualquer. Eu posso gostar e tu podes não gostar, não é? Sim. Eu posso achar que está perfeito e tu podes achar que não está perfeito. Sim. E isso acaba por ser engraçado, até nesse ponto de vista. Acho que o mais importante é mesmo quem lança a música estar contente com o resultado final. Ok, estou feliz. Eu gosto desta música, ok, tudo bem. Há coisas a melhorar, ainda bem, porque vai haver sempre coisas. Tipo, pode não bater em views, mas tipo, bate-te a ti, estás a ver? Sim, e mesmo tu podes achar que a música já está perfeita e pronta para lançar, e daqui a 5 anos vais ouvir e ficas, epá, esse agora mudava aquilo, mudava aquilo. Isso vai sempre acontecer. Isso acontece é evolução, vezes, não é? É evolução, mas é bom. Claro que sim, é sinal que estás no caminho certo. Não é? Se fores ouvir uma música toda há 5 anos e não vês, tipo, ok, eu podia até fazer isto que ia ficar muito melhor, não é? Ou seja, tu não pensar assim, é porque o que é que andamos a fazer durante 5 anos? Completamente. Sem dúvida. Então, olha, se encontrasses uma lâmpada e o gênio te concedesse 3 pedidos, quais seriam? Ui. Então, primeiro, ser feliz, no geral, né? Não é que eu não o seja, mas é sempre importante. Mais pedidos. Conseguir realizar os meus objetivos. E o terceiro. O terceiro, sem dúvida, sei lá, muita felicidade para as pessoas que eu amo e que admiro, estás a ver? Seja amigos, seja família. Acho que é importante. Gosto que as pessoas que estão à minha volta estejam bem. Aliás, esse é o meu objetivo, sabes? Tipo, imagina, quando eu estou com alguém, tipo, gosto sempre de ouvir aquilo que a pessoa tem a dizer, estás a entender? Acho que há pessoas que estão um pouco isso, tanto comigo. Tipo, como é que eu tenho de explicar? Se eu vi que tipo, estás menos bem, gosto tipo, até de estar a conversar contigo e, sei lá, poder-te aconselhar aquilo que eu, sei lá, que eu, às vezes acho bem, né? Estás a entender? Yeah. O que é para ti o ser feliz? O que é para mim ser feliz? Olha, ser feliz não é muita coisa, sabes? Tipo, é estares bem contigo mesmo, eu acho. Tipo, não é necessário teres rios de dinheiro, não é necessário teres todo o sucesso do mundo e mais algum. É seres agradecido por o pouco que tu tens. É aquilo que a gente falou há pouco, sabes? Tipo, às vezes até podes achar que estás numa fase má da tua vida, só que é aquilo, tipo, ser agradecido mesmo por isso, porque há pessoas que estão 1000 vezes piores e que ainda assim tu vês essas pessoas a sorrirem, estás a entender? Então é mesmo ter calma e pensar, não, isto não é nada, e foi, graças a Deus, sei lá, que no fundo estou bem, estás a entender? Acho que isso para mim é o ser feliz, ser grato por todo o pouco.
Ou seja, o estares bem, disseste nisso, estás bem contigo mesmo. Se tu tivesses que avaliar de 0 a 10, ou seja, sendo o 0 eu detesto-me completamente e quero desaparecer, e o 10 o pleno, tipo, super pleno e perfeito, onde é que tu te vês? Neste momento? Olha, neste momento acredito por aí no 7, 8, por aí. Ok. Isto porque foi aquilo que te falei há pouco, estás a ver? Tipo, como descobri há pouco tempo isso da ansiedade, estás a ver? Tipo, sei lá, é algo que ainda estou a aprender um bocadinho a lidar com essa minha ansiedade. Às vezes, sei lá, o coração acelera-me um bocadinho e assim a gente pensa que vai perder o controle, estás a entender? E no fundo não é nada. Pronto, isso acaba por ser um pouco assustador, estás a entender? Mas é só nesse ponto. De resto, estou, tirando a ansiedade, estou 10 de mim, sem dúvida. Quando é que, ou tu te apercebeste, ou quando começou, ou quando tu te apercebeste que tinhas esse lado mais ansioso da ansiedade? Olha, é engraçado, foi super do nada, porque aí está, como eu disse, é algo que agora tenho a aprender a lidar, porque eu sempre me senti super bem em questão da ansiedade. Tipo, claro, é assim, a ansiedade todos nós temos, né? Tipo, tu vais lançar uma música, sentes-te ansioso naqueles dias anteriores, vais dar uma atuação, sentes-te um bocado ansioso, isso é normal, é um estado, digamos assim. Agora, mesmo ataques de ansiedade, foi aquilo que me começou a dar, foi um pouco ridículo. Opa, imagina, eu sou um pouco hipocondríaco, estás a ver? Tipo, eu tenho uma mancha, acho logo que vou morrer, é logo surreal. Então o que é que acontece? Eu estava a trabalhar e bati com a cabeça, mas não foi nada para além, continuei a trabalhar na boa mesmo. Depois, à noite, começou-me a doer a cabeça no sítio onde eu bati. E eu logo, para mim, isto não é normal. Isto é um traumatismo craniano, assim. Mano, comecei logo a panicar, estás a ver? Só que o pior é, eu devia ter panicado e ter-me acalmado, mas não, continuei ali a panicar. E comecei-me ali a dar uma ansiedade. Só que eu ainda me consegui acalmar, fui dormir na boa. No dia a seguir, não me doía a cabeça. Eu estava a vir da casa da minha namorada, que é de Pedro na Cova, para cá, para Coimbra. Mano, eu estava de carro e começo a sentir o meu coração a acelerar, do nada. Mas eu super bem, isso é que é o mais estranho, né? O meu braço esquerdo todo dormente. E eu, outra vez a bater-me o meu lado mais hipocondríaco, que eu estou a ter um ataque cardíaco. Comecei logo a pensar assim. O lado esquerdo a ficar dormente, não é assim? E eu aí liguei até à minha mãe, depois liguei à minha namorada para não fazer a viagem de trás para sozinho, estás a ver? Que aí fiquei com um pouco de medo. E eu, não, isto não é nada, vou trabalhar para ver se fico bem. Fui trabalhar, medi os meus batimentos cardíacos, estavam a 98, lá o que é, que já é um pouco alto, estando em repouso. Aí comecei-me a assustar um bocadinho mais, fui para casa. Deixei passar, aquilo não me passava. E eu falei, se fosse só uma crise de ansiedade, que eu depois comecei a pensar, eu nunca tive ansiedade, mas na pior das hipóteses isto pode ser ansiedade. Só que por norma uma crise de ansiedade é para aí 1 hora, se tanto, a puxar. Eu já estava assim há umas 4 horas, né? Eu não, tenho de ir para o hospital. Aí, foi o meu pior episódio. Desde então, fui sentindo sempre um pouco, digamos que de ansiedade, do medo de voltar a acontecer isso, estás a entender? E acaba por ser um pouco isso. Imagina, depois, agora que estou a ter um lado um pouco mais introspectivo nesta fase, né? Começo a ver que se calhar sempre tive um pouco de ansiedade de base, por exemplo, de ter esse medo das doenças, que isso é ansiedade, estás a ver? Sim. E aí acaba por ser isso. Mas é isso, é aprender a lidar e não é assim um fim do mundo, estás a entender? Novamente é aquilo que a gente fala, ver o lado positivo no meio disso. Sim, é isso. E eu sofro também um bocado com isso da ansiedade. Eu era uma pessoa super estressada e explosiva com as cenas, estás a ver? E uma das coisas que me ajuda muito é ter um caderno de tipo um diário e de ir escrevendo sobre as situações do meu dia e tentar desconstruí-las. Do género, aconteceu isto, o que é que eu senti? Senti isto, e o que é que eu posso fazer? O que é que eu podia ter feito? Como é que eu posso... Do género de não catastrofizar as coisas, não? Por exemplo, vejo ali uma coisa negativa e tu, isto aconteceu. Sim, eu tinha e tenho um bocado essa tendência de criar bolas de neve. As coisas acontecem e vão-se acumulando, e tu achas, eu estou a pensar nelas, estou a lidar, mas não está só tudo ali a acumular. Exatamente. E quando tu escreves tens o poder de... Ou seja, aquilo torna-se real, não é só um pensamento, torna-se algo real e tu consegues ver-te da terceira pessoa, analisar a situação. Solucionar as coisas. Solucionar. Olha, vou começar a fazer isso. E começar a dar soluções. Nunca tinha pensado nisso. Boa ideia. A experimentar. Boa ideia. Às vezes há mesmo, por exemplo, estou a sentir isto. Peraí, deixa-me parar. O que é que eu estou a sentir? Estou a sentir isto, Porquê é que eu estou a sentir isto? Estás a Será perceber? que é assim tão grave? Não, mesmo... Podes mesmo assumir, estou a sentir isto, porque não há...
eu não acho que haja emoções positivas e negativas, são todas emoções, pois é o que nós fazemos com elas. Exatamente. Portanto, mesmo, ok, estou a sentir isto, porquê que eu estou a sentir isto? Ok, por causa disto, isto e disto, ok, o que é que eu posso fazer? Posso fazer isto e isto, o que é que eu posso fazer? Pronto, começa a analisar a situação. Ok. E, Olha, boa e criar, ideia, às vezes criar mesmo planos de... Quando sabes que vai haver eu, por exemplo, quando sei que vai haver uma situação que me vai deixar ansioso, sim, criar mesmo planos, género, ok, se isto acontecer eu posso fazer isto, para não ficar ter Mas esses... tu também já tiveste crises? Ou sentes-te só ansioso? Não, eu sempre tive muito esse lado ansioso, ou seja, eu o que fui mesmo diagnosticado e tive mesmo na altura um bocado contra, e eu fui diagnosticado com depressão e depois estive a ter, fui forçado a ir para um psicólogo, que isso é a pior coisa que pode acontecer porque uma pessoa nunca vai receptiva, nunca quer fazer, depois estava a tomar ao mesmo tempo medicação, não sei o quê, pá, foi tudo uma bomba de coisas, porque eu acho que uma pessoa estando mal nunca vai conseguir mudar ou melhorar enquanto não for a própria pessoa a querer mudar. Sim, sem dúvida. Por mais coisas que, pá, agora vais a este psicólogo, agora vais tomar medicamentos, agora vais fazer o quê, a pessoa nunca vai mudar. Não, é isso, imagina, e tanto a ansiedade como a depressão, né? São coisas um pouco similares, mas diferentes. Mas é algo que está na nossa cabeça, não é? Tipo, e só o nosso pensamento é que pode mudar essas coisas, estás a entender? É por mais que a outra pessoa esteja ali ao teu lado a dizer seja o que for, tipo, se tu não pensares, ok, calma, isto é isto, não é? E como tu disseste, solucionar as coisas, então aí esquece, tipo, não é? É verdade. E eu sei, eu tenho noção do que é estar nesse lado e alguém dizer, pá, mas tu consegues mudar isso? Pá, não, estás maluco, estás-me a dizer, é impossível. E quando tu passas para o outro lado, ficas a pensar, eu realmente... Claro. Não, mas uma coisa também super má que eu acho é, tipo, imagina, o pessoal que nunca passou por isso, dizer, não, isso é só da tua cabeça. Desvalorizar. Isso é terrível. Tipo, pelo ponto de vista que até pode ser uma coisa que é da nossa cabeça, estás a entender? Só que acaba por ser o nosso subconsciente, estás a entender? Muitas das vezes. Tipo, o teu lado racional, tu podes até pensar, calma, isto é... No meu caso, é só por causa da ansiedade. Ok. Mas então, ok, o meu coração estava a bater super rápido. É só por causa da ansiedade. Então agora acalma-te, André. Né? Agora não é assim tão simples. Agora o teu coração tem que ficar bom. Tens 5 minutos para o teu coração ficar bom. E tipo, não é carregar ali num botão e o coração está bom, estás a entender? Às vezes é o nosso subconsciente, está preocupado com alguma coisa, estás a entender? Acaba por ter a ver com isso. A depressão, pronto, nunca cheguei a previver, mas também acredito que seja um pouco isso, não? Sim, é isso, mas tu agora deste aí um ponto que é isso, ou seja, ok, eu estou a sentir isto, eu não sei porquê, mas sei que é do meu subconsciente. E por isso é que eu estava a dizer essa parte do analisarmos e escrevermos no caderno, porque às vezes tu consegues chegar depois mais rápido às soluções. Por exemplo, acontecia muito o ser explosivo, muito reativo nas coisas, ou seja, sim. E hoje em dia eu percebo, ok, mas eu não estava chateado com a pessoa, eu estava chateado por causa desta situação, por causa daquilo. E ainda, às vezes ainda me acontece um bocado, sei lá, eu se começar a ter muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, começo a ficar baralhado, não consigo separar as coisas e pausar. Exatamente. E muitas vezes acabo por descarregar nas pessoas que estão à minha volta, pronto. Sim. E uma das coisas que eu hoje em dia tento fazer é, mesmo que eu quando começo a sentir isso tudo, eu digo à pessoa, olha, eu estou chateado, não é contigo, desculpa, não é contigo, mas eu estou mesmo chateado por causa disto, disto e disto. Não, isso é a melhor coisa. Mas conseguires parar e perceber isso começa a ser super importante e super é complicado, mas quando é complicado. No início estás só queres parar. Eu esperava a todos os lados, era para todo lado. Eu estou chateado com... Nem sabia porquê, mas depois já estava chateado com toda a gente, porque aquilo aconteceu e a pessoa depois disse aquilo e eu não gostei, então agora vou não sei o quê. Tipo... Não, isso acontece-me também, bué. Agora não, que é que ele já está a aprender a controlar um pouco mais, estás a ver? Só que quando estava naquela fase ansiosa, né? Tipo, depois... Sei lá, quando desvalorizava um pouco isso, estás a ver? E eu fogo. Aí ficava um pouco lixado. Ainda precisava daquele tempinho também um bocadinho para mim, estás a ver? Mas é bom quando temos esse tempo para nós, fazer essa introspectiva. E agora vou também fazer essa técnica de escrever. Sim, acho experimenta. Que acho que vais ficar para ajudar bastante. Pá, é uma maneira também de nos irmos conhecendo melhor a nós próprios e... eu acho que sim, acho que acaba mesmo por ajudar bastante. Sem dúvida. Olha, diz-me. Tenho aqui umas perguntas, que são perguntas que eu faço a toda a gente que vem aqui ao podcast. E portanto, a primeira é: qual foi o melhor conselho que já recebeste? O melhor conselho que já recebi? Qual é que foi o melhor conselho que eu já recebi? Olha, vai achar se calhar um pouco ridículo, porque é um pouco clichê,
mas eu acredito que seja mesmo o facto de viver a vida um dia de cada vez, estás a entender? Porque não, eu não acho que seja ridículo. Não, porque acaba de ser um pouco clichê e ok, viver um dia de cada vez, está bem, mas tipo, imagina, então no meu caso, por causa da música e se calhar eu também, nós vivemos tipo tão em busca do futuro, estás a ver? Tenho que fazer isto por causa disto e isto por causa disto, estás a ver? E então acabamos por perder bué o presente, estás a entender? E acho que um pouco, até foi, acho que se não me engano, até foi o monitor Filipe, esse senhor que me deu essa cena da música e que cuidou de mim, que me ajudou um pouco nisso, que eu sempre fui um pouco de pensar tanto no futuro. E é isso, viver um dia de cada vez. Eu acho que é dos melhores conselhos que podes dar a alguém, é mesmo isso. É mesmo, tipo, acaba por ser um pouco clichê, mas acho que acaba mesmo por ser. E pegando aquilo um bocado na retrospectiva, quem vive em depressão vive preso ao passado, quem vive em ansiedade vive preso no futuro. Precisamente. Por isso, sabermos viver no presente, eu acho que é super importante. É a melhor importante. coisa. É uma da vida, não é? Um presente. Sim, e é super difícil. Exatamente. E o pior conselho que já recebeste? O pior conselho que já recebi? Olha, às vezes, tipo, por deitarem tipo, os nossos sonhos abaixo, por exemplo, do género... Imagina, por exemplo, se há duas coisas que eu mais gosto de fazer tipo, na vida, a nível de hobbies e de trabalho, é música e ginásio. E então às vezes tipo, já recebi do género de não faças isso porque nenhuma coisa nem outra te vai dar futuro, estás a ver? Tipo, vais ficar só ordenado mínimo ou se calhar nem isso, coisas assim desse género. E acho que, tipo, que é mau, porque é aquilo, imagina, às vezes tipo, nem é tanto pelo dinheiro, seja a nível de música ou de ginásio, mas sim tipo a nível de ser aquilo que tu te sentes realizado, estás a ver? Tipo, sei lá. E acho que é mau quando alguém te diz para tu não fazeres algo. Porque tu é que sabes, tipo, se tu gostas, faz algo. Tipo, e é aquilo, se outras pessoas conseguem, por exemplo, viver disso, que acaba por ser uma consequência, não é? Boa. Porquê é que tu não vais conseguir, estás a ver? Então, tipo, acho que ninguém tem o poder para dizer para tu não fazeres algo. E há uma frase do Platão que é: nunca desmotives alguém que evolua, nem que seja muito pouco. Exatamente. Mas está no caminho certo. É um bocado isso que tu dizes, às vezes nem é pensar, quando estás a fazer música estás a pensar, eu quero fazer isto, eu quero subir aos palcos, quero mostrar, não estás a pensar, agora vou ganhar rios de dinheiro. E essas pessoas já vão pensar, ei, o dinheiro e não sei o quê. E eu acho que é muito melhor tu chegares ao final da tua vida e dizeres, pá, mas eu tentei. Não é? Sentiste realizado. Do que olhares para trás e dizer, e se eu tivesse tentado? Exatamente. E é aquilo, há coisas que valem muito mais que dinheiro, estás a ver? Tipo, agora, pronto, falando contigo tipo, no caso da música, não é? Quantas vezes é que tipo, tu fazes uma música, sentes-me tão a realizar, tipo, isto está incrível, tipo, adorei este processo, né? E mostras, por exemplo, nós temos o nosso grupo, né? Que mostramos as músicas uns aos outros, e entre nós a gente gosta também, estás a ver? Sei lá, às vezes acho que isso vale muito mais que um monte de dinheiro por causa de uma música, estás a entender? Sim, eu acho que é super importante. Pá, óbvio, uma pessoa lança e quer que aquilo toque as pessoas, mas se não aproveitares o processo e não ficares orgulhoso, não acho que também não vale a pena o caminho. E sabes que eu acho que, tipo, que é terrível, tipo, o pessoal que aconselha a tu não fazeres algo acaba por ser tipo, acabam por não ter paixão por nada, só pelo dinheiro, estás a entender? Sim, e a questão é, tu estás a viver a tua vida, não estás a viver a vida dos outros. Exatamente. Por isso. Olha, qual é que tu consideras ser o atual propósito da tua vida? Olha, eu considero que o propósito da minha vida acaba por ser tipo um pouco fazer o bem. Tipo, eu sei lá, eu adoro deixar outras pessoas felizes, estás a ver? Tipo, é aquilo também pelo facto de às vezes ser tão sorridente, tu nunca vês mal disposto. Sim, é verdade. Eu nunca tenho mal disposto. E eu acho que tem um pouco tipo, a ver com isso. Eu adoro, sei lá, tipo, estar com o pessoal e ver tipo, que no fundo também consigo fazer um pouco de bem, transmitir um pouco isso. Mas eu acredito que tenhas os teus momentos mal dispostos. Toda a gente tem. Claro, e ainda bem. Até era mau. Mas também tenho uma cena bem boa, que é tipo, eu consigo tipo absorver um pouco isso para mim, estás a ver? Tipo, sei lá, que se eu estiver chateado, imagina que estou chateado contigo e que vem aqui alguém falar comigo, tipo, ok, que se você foi contigo não vou estar a descarregar entre aspas noutra pessoa, tipo, tenho boa essa cena. Sim, mas ou seja, porque ouvindo isso dá para levar para duas direções, né? Mas tu sentes que ficam muitas coisas por dizer e que guardas muitas coisas para ti, do género, sentes que há muita coisa que devias falar e não falas, ou é mais no sentido de, se o meu assunto é contigo eu não preciso estar a falar com X e Y e arranjar intrigas. Eu por acaso, eu nesse ponto até tenho um pouco de defeito, estás a ver, que eu
imagina, eu quando discuto, tipo, eu digo tudo, estás a ver? Tipo, não fica nada por dizer, nada. O que é mau também, atenção. Sim, depende, não sei se é mau dizermos tudo o que sentimos. Opa, depende, estás a ver? Porque depois outra pessoa vai também responder e depois tu também respondes ainda mais, estás a ver? Às vezes até dizes cenas que nem sentes, estás a ver? Porque sabes que vais ferir. Isso é um pouco mau, estás a entender? Sim. Yeah. Não, eu estava a dizer tipo no ponto de vista de sei lá, imagina que não é com alguém uma fase, estás tipo numa fase má, mas tipo, ok, fase má, tipo, que sabe passar é comigo, então tipo, eu não vou descarregar isso com quem está comigo, estás a entender? Tipo, por exemplo, agora esta fase da ansiedade, que agora está muito melhor, mas já teve muito mais negativa, muito mais preta, digamos assim, né? Comigo mesmo estava um caos, estás a ver? Tipo, eu não sei o que é que está a passar comigo, isto é terrível, o que é que está a passar, né? Será que estou. Até pensei, será que estou louco por estar assim, né? Só que imagina, sei lá, ia passear com a minha namorada, por exemplo. Eu não lhe podia transmitir isso, tipo, ok, eu estou mal comigo mesmo. Mas com ela não, tipo, eu tenho, né? Ela no fundo até me dá paz, então eu tenho que dar o meu melhor para ela e tipo, dar o bem, mais uma vez, estás a entender? Mas não sentes que muitas vezes isso pode ser um peso do género. Queres tanto estar bem que acabas por pôr em segundo plano os teus problemas e o teu bem-estar? Um pouco, yeah. É isso, tipo, não te vou mentir, houve nessa fase, né, um ou outro dia que, imagina, a prioridade acaba por ser demasiado eu, estás a entender? É lógico que nós temos que ser a nossa prioridade na nossa vida, estás a entender? Só que não ao ponto de ser tão egocêntrico só me preocupar comigo. E houve dias que, pá, porque é algo novo, né? Tipo, então estava tão egocêntrico de mim mesmo de o que é isto? O que é que está a passar? E não sei o que é. Mas eu até acho que isso é importante, tu conseguires chegar ao cerne da questão. Eu preciso, ok, o que é que eu sinto? O que é que se passa? Como é que eu posso ultrapassar isto? Sim. Não, foi mesmo necessário, estás a ver? Só que é aquilo, depois tive que parar a pensar, ok, já é demais, já chega de alimentar. Sim, mas às vezes o conversarmos com, não precisa de ser com toda a gente, mas com algumas pessoas que nos são mais próximas, pode às vezes ajudar a desbloquear. Era aí que eu estava a tentar perceber se tu fazias isso ou se era uma coisa, não vou fazer porque assim não me preocupo, não sei o quê, percebes? Não, tive que fazer, tive mesmo, sim, estás a ver? Acho que acaba por ser tipo um alívio. Só que depois também cheguei ao ponto de estás a ver quando sentes que tipo, podes estar a ser um bocadinho chato sobre esse assunto. Tipo, eu estava ali, eu tipo, ok, não, se calhar tipo, eu estou a ser chato em relação a isto. Eu sei que isto está a passar comigo. Só que também está sempre a tocar no mesmo assunto com. Mas se calhar precisas de ser chato, às vezes, não? É. Ou então é de género, às vezes nós é que temos esse medo, mas a pessoa nem está a pensar isso. Às vezes isso nem sequer acontece, né? Mas é isso, mas depois acho que eu também consegui desabafar um pouco, estás a ver? Nesse caso, coitadinha da Gabriela, a minha namorada, foi ela que me aturou muito. Mas sem dúvida, tipo, foi necessário, mas foi bom, estás a ver? Olha, o que é que tu costumavas valorizar que hoje em dia já não consideras ser assim tão importante? Olha, o dinheiro. O dinheiro. Imagina, por exemplo, um grande erro que eu sinto que cheguei por viver, e foi recentemente, foi o facto de trabalhar tanto. E não é algo que eu gosto, por exemplo. Eu tinha o meu trabalho principal, estás a ver? E tu sabes, depois conciliei com um part-time, que até fui para o McDonald's. Opa, imagina, isto porquê? Na altura começou, porque tinha acabado de tirar a carta e deu-me aquela cena, não sei o quê, quero ir buscar este carro, estás a ver? É bom termos objetivos, mas também temos de ser um pouco conscientes. Eu tinha essa cena de, não, tenho que ir buscar este carro, tenho de ir buscá-lo. Depois acabou por ser tipo a cena, tipo, se calhar, mas consigo investir muito mais na música, estás a ver? Só que acabei por me pôr tanto em segundo plano. Imagina, não tinha, por exemplo, uma folga que pudesse estar com os meus amigos um dia inteiro, estás a ver? Saía de um trabalho à meia-noite e até às 6 da manhã para o McDonald's, estás a ver? O que é de doidos mesmo, sem dúvida. E só por causa do dinheiro. E depois, quando foi algo bem bom ter feito essa introspectiva de, ok, se calhar não preciso de ganhar assim tanto, estás a ver? E estar com 2 trabalhos para ganhar um pouco mais, quando tenho um bocado menos, mas tenho muito mais paz, né? Exato. Que isso, acho que isso o dinheiro não compra. Então já não valorizo tanto. Sim. Estou a perceber. Olha, qual é que é o teu maior sonho? O meu maior sonho? Olha, sem dúvida que o meu maior sonho é ser sucedido, né? Naquilo que mais amo. Por exemplo, eu tenho 2 grandes sonhos, né? Tenho o sonho, por exemplo, de ter uma família e de ser mesmo, né? Tipo, uma família muito feliz, aquele, sei lá,
passeios de domingo com a família, essas coisinhas todas normais. E de dar, sei lá, aos meus filhos um pouco aquilo que eu não cheguei por ter ali. Claro que tive, imagina, pelo lado da instituição e isso tudo, só que acabou por ser uma infância, digamos que não 100% normal, estás a ver? Então, tipo, quero dar aos meus filhos tipo uma infância mesmo, sem dúvida, fantástica, estás a ver? Quando estiver. Esse aí é o meu sonho principal. Depois, um outro grande sonho, que já vem da parte um pouco mais musical, né? É sem dúvida fazer aquilo que amo. Tipo, sei lá, estar em estúdio, estar com mais artistas, estás a ver? Poder aprender com eles. Depois imagina, um grande sonho que tenho, dar tipo um concerto para uma multidão. Imagino bem isso tipo, na minha cabeça. Imagina uma multidão à tua frente, né? Cantar a tua música e sei lá, identificarem-se com aquilo que tu escreves. Acho que deve ser um sentimento fantástico. Mas eu acho que isso é super importante. Tu estás a dizer, eu imagino mesmo, e o poder da visualização, de tu conseguires ver as coisas e pá, eu acredito bem nisso. Eu acho que quando tu tens o objetivo definido e visualizas mesmo aquilo, ajuda bem, não é? Acordares a pensar nisso e a pensar nisso, aquilo vai acabar por sem acontecer. Dúvida. Sabes, eu não sei se tu acreditas na lei da atração, não? Sim, completamente. É isso, eu acredito bem, então acaba por ter também um pouco a ver com isso. Eu sei lá, tento atrair bem isso para mim, estás a ver? Tipo, pensar bem, tipo... Ok, sei lá, imagina para mim, um artista que eu adoro, até português, o Diogo, né? O Diogo Pissarro. Imagina que era eu ali, tipo, como é que eu ia fazer? Imagina que era eu a cantar, em vez de ter ele a cantar a música dele, eu a cantar uma música minha ali, tipo, sei lá, num campo pequeno, no Altice Arena, estás a ver? Tipo, como é que eu ia reagir a isto, estás a ver? Isso é fantástico. Sim, e eu acho que parte dessa visualização e parte de tu ficares realmente feliz com aquilo que os outros têm, porque não, sem dúvida. Eu acho que nós não conseguimos atrair aquilo que temos inveja, percebes? Não. Se acabares por ver, pá, aquele gajo tem, e era isso que me acontecia muito, aquele tem e eu não tenho. Tu, quando estás nesse ponto de inveja, tipo, tu não vais atrair uma coisa que tu estás a dizer que é má. Não é? Exatamente. É uma está a faltar a palavra, mas é um pensamento completamente oposto, não é? Ou seja, sim, porque não é algo mau, estás a ver? Sim, e se tu fores, pá, olha, ainda bem que ele tem. É a prova de que se ele consegue, eu também vou conseguir. Exatamente. E teres o objetivo e visualizares, pá, sentires, fechares os olhos e como é que eu me sinto naquele momento. É bem bom, né? Pá, e quando tens esse objetivo, tu consegues mesmo. É o que ajuda bem, eu acho. Tipo, ainda a ambicionar mais o sonho, estás a ver? Completamente. Olha, o que é para ti ser suficiente? Ser suficiente? Eu acho que é um pouco aquilo que a gente esteve a falar aqui durante o podcast, que é estares, entre aspas, bem contigo mesmo, né? Aquilo que a gente falou do ponto de vista do pouco ser muito, estás a ver? Eu acho que isso para mim é ser suficiente, estás a ver? Tipo, ok, isto é aquilo, é uma fase má, mas aquilo não é mau, estás a ver? Isto no fundo é bom se comparares a outra coisa má, estás a entender? Acho que isso acaba por ser o ser suficiente. Muito bem. E quando é que foi a última vez que sentiste que não eras suficiente? Ui. Eu honestamente acho que não sei responder bem a isso. Tipo, quando é que eu senti que não era suficiente? Opa, imagina, tipo, eu gosto bem de acreditar, tipo, todos nós somos suficientes, estás a ver? Tipo, às vezes podes sentir que não és, mas tipo, tens que parar mesmo e... Opa, sei lá, imagina, às vezes estás num trabalho e aquilo corre-te bem mal, né? Não és tu que não és suficiente, se calhar aquilo é que não é indicado, tipo, como é que eu tenho de explicar? Se calhar até és tu que és demasiado bom para aquilo, tipo, tenta não pensar tipo, daquela maneira de, sei lá, não vale nada nisto, estás a ver? É tipo acreditar que, ok, vale, mas o que é que se está a passar, estás a entender? Acho que todos nós somos suficientes. Ok. Olha, e quando é que foi a última vez que pediste desculpa? Quando é que foi a última vez que eu pedi desculpa? Ui. Eu honestamente não sei. Deixa-me pensar quando é que foi a última vez que eu pedi desculpa. Ok, eu acredito que tenha sido a minha namorada. Acredito que tenha a ver com isso. E não sei, talvez tenha sido um pouco por causa daquela ansiedade que te falei, estás a ver? Acho que foi, quase certeza que foi isso aí, a última vez que pedi desculpa. Porque é aquilo, acabei por, entre aspas, a pôr um pouco em segundo plano, estás a ver?
entre aspas, não é que seja um mal assim super grande, porque, ok, não tive culpa, estás a ver? Mas também não podia deixar que aquilo a distanciasse, estás a entender? E então quando parei um pouco a pensar, ok, se calhar estou aqui a fazer um pouco também da asneira de ser tão egocêntrico, estás a ver aquilo que eu te falei? Acho que foi aí a última vez que pedi desculpa. Acho que sim. Mas sentes que foi egocêntrico? Ou foi... Porque às vezes acho que há uma linha aí um bocado ténue no... E eu quando te ouço dizer que queres sempre o bem para os outros e ver os outros bem, tu se calhar nem estavas a ser egocêntrico, ou seja, era algo que estava realmente a preocupar-te e não sabias bem como lidar e depois estavas com medo de estar não, acaba por ser isso, a desvalorizar alguém, ou sentir que estavas a desvalorizar alguém, podias nem estar, mas como estavas tão habituado a ter-te nesse segundo plano, entre aspas, por causa dos outros. Acabou por ser, como é que eu tenho de explicar? Acabei por desvalorizar indiretamente, estás a entender? Tipo, é lógico que se me perguntares, ok, tu chegaste por desvalorizar porque querias? Não, é lógico que não, né? Só que ali indiretamente acabei por desvalorizar um pouco, estás a ver? Não é desvalorizar, é por um pouco em segundo plano, né? Porque... Não, mas eu acho que é importante tu conseguires resolver aquilo que tens para resolver, ou seja, ultrapassar os teus obstáculos e... Não, é isso, foi necessário, estás a ver? Sim. Tipo, foi necessário, ok, devo pedir desculpa porque isso também me fez sentir um pouco melhor, estás a ver? Eu, tipo, vou perceber que ok, isto não foi totalmente culpa minha e peço que eu tenho-me fazer sentir assim, estás a ver? Não é que, imagina, eu sei que não fiz sentir assim, só que eu indiretamente senti. É o medo. É o medo de a fazer sentir, estás a entender? Acabou por ter a ver um pouco com isso. Pronto, e no fundo foi isso, estás a ver? Acho que é por pedir aí desculpa por isso para me fazer sentir melhor comigo mesmo. Porque é aquilo, quando tu queres tanto fazer o bem, quando acabas de estar numa fase em que não te preocupas tanto com isso, estás a ver? Às vezes pode ser tipo uma fase menos boa, estás a entender? E qual foi a vez mais difícil em que tiveste pedido desculpa? A vez mais difícil? Opa, não sei, tipo, imagina. Eu não me quero fazer parecer mal, tipo, porque eu não sou dono da razão nem coisa que assim se pareça, estás a ver? Só que é aquilo, tipo, imagina, eu tento ao máximo, tipo, não errar com as pessoas, estás a ver? Então, estou aqui a pensar a vez mais difícil. Olha, acho que sei. Acho que há um episódio que foi bué da mau. Que foi tipo, imagina, eu quando estava na instituição, eu andei uma fase tipo, sei lá, sabes, sei lá, tipo, tu vês em filmes e assim o que é uma vida perfeita, né? E eu tinha um pouco, tive uma fase, não é? Tinha sempre, mas tive uma fase que tinha um pouco de vergonha, tipo, de estar na instituição, imagina. Iam buscar tipo numa carrinha que dizia Lar Girassol, estás a ver? E assim à escola. E tipo, tinha um pouco também aquele receio de ser tratado de uma forma um pouco diferente, por isso. Atenção, tipo, foi para mim um erro super mau. Então daí foi a vez que mais me custou pedir desculpa, porque foi algo que de facto eu pensei que ok, como é que eu posso estar a ser tão ingrato, né? Tipo, uma instituição que me está a fazer tão bem, como é que eu vou ter vergonha, tipo, no fundo da minha família, que aquilo acaba por ser uma família, estás a entender? Acho que aí foi a vez mais difícil, tipo, eu entender que estava a ser super, super injusto e super ingrato, tipo, aquilo não era eu, estás a entender? Sim, mas lá está, é isso. E lá está, mais uma vez tiveste esse pensamento de positivo e de ver o lado bom da coisa, mas acho que faz parte do nosso caminho e principalmente nesses ambientes de escola em que nos queremos sentir incluídos e queremos que as pessoas gostem de nós, não é? Temos sempre esses receios e às vezes esconder coisas porque não é fixe ou porque queremos que as pessoas... acaba por ser um pouco, queres ser aceito ao máximo. Sim, né? E às vezes esqueces de quem tu és, não é? Ou seja, e se as pessoas não gostarem de ti por quem tu és, vale a pena gostarem de ti por alguém que estás a inventar ser. Exatamente, né? Criar uma personagem é terrível, né? Então eu acho que foi a vez mais complicada, né? Que eu tive de pedir desculpa. Olha, e quando é que foi a última vez que choraste? Ui. Tens aí perguntas complicadas. Sim, senhor. A última vez que eu chorei. Olha, é que ele teve sem dúvida a ver por causa da ansiedade, eu acho. Não, foi mesmo, exatamente. Foi uma fase em que me sentia super angustiado, estás a ver? Tipo, como se estivesse preso à minha mente. Porque imagina, a ansiedade tipo, chegou a ser um ponto em que era tantos pensamentos tipo negativos, do género
Ou tipo, será que estou a ficar louco e tenho que causar uma impressão normal? E tipo, a pressão que tu tens, tipo, estás sempre a pensar nessas coisas, estás a entender? É terrível. E eu lembro-me de fui para o trabalho e tipo, mal entrei na porta de trabalho, tipo, desatei a chorar. E tipo, sou uma pessoa bem complicada de chorar. Tipo, sou super emocional e tipo, sou uma pessoa que, imagina, a minha namorada sempre a dizer amo-te. Tipo, sou mesmo super emocional no que toca a isso. Só que no que toca a mostrar sentimentos mais negativos, então aí sou tipo uma pedra. Tipo, sou um bocado difícil de chorar. E tipo, mal entrei no trabalho, tipo, comecei a chorar. E tipo, foi um chorar tipo, de angústia de o que é que se está a passar comigo? Será que isto é uma fase ou será que isto é para sempre? Estás a ver? Então aí foi uma fase super negativa. E agora, por curiosidade, tu cresceste muito com o pensamento próprio? Alguém te passou muito, por exemplo, o chorar não é uma coisa de homem ou não é uma coisa... Não, pelo contrário. Tipo, eu acho que o chorar é uma coisa de homem, portanto, acho que nós devemos mostrar isso, estás a entender? Claro que sim. Só que acabou por ser aquilo, tipo, eu sei que às vezes até passa agora a ser um bocadinho repetitivo, mas acaba por ser aquilo, tipo, eu sempre que vivia um lado um pouco mais triste ou sei lá, menos bom, estás a ver? É aquilo, eu pensava que, André, calma, isto tipo, não é assim tão negativo como se calhar tu podes estar a pintar. E tenta tipo ver o lado positivo disto, e aí acabava tipo novamente não pintar aquilo de uma forma tão negativa, estás a entender? Só que é aquilo, tipo, acho que devemos mostrar tipo os nossos sentimentos, seja eles positivos ou negativos, estás a ver? Sim. Foi só uma curiosidade. Yeah. Não, mas poderia ser, claro. Sim. Não, porque eu concordo a 100% contigo. Eu acho que chorar é tão masculino como qualquer outra coisa. É coisa de homem, Claro. É coisa de mulher, é coisa de tudo, por isso. É uma emoção, não é? Um sentimento. Claro que sim. Olha, tens uma máquina do tempo e podes voltar a ver o André pequenino. Ok. Com 5, 6 anos ou com 9 anos, antes de ir para a instituição, não sei, ou quando tu quiseres. O que é que tu lhe queres dizer? Olha, o que é que eu lhe quero dizer? Continua nesse caminho. Tenta ser sempre tipo essa pessoa pura, estás a ver? Lá para a frente as coisas vão ficar talvez às vezes mais duras, vai ser complicado, os seus sonhos não se vão realizar do nada, mas continua com fé e a acreditar que sim, que né, isto tudo é belo, estás a ver? Tipo, vai ser bom. Acho que dizia isso. Bem. Então agora vais pegar na máquina do tempo Ok. e podes viajar até ao teu funeral. Ui. O que é que tu esperas que as pessoas digam sobre ti? Ui. Isso aí é profunda, né? Sei lá, tipo, espero que tenham orgulho, estás a ver? Tipo, da pessoa que fui. Sei lá. Essa pergunta é super complicada, Pedro. É mesmo. Nunca tinhas pensado muito nisso? Não. Sabes, eu evito bem pensar. Tipo, eu tenho tipo uma regra na minha vida. Ok. Pode achar se calhar um pouco ridículo, mas juro que isto é verdade. Tipo, às vezes a minha namorada sai tipo, com umas a brincar comigo. André, então, e se eu morresse? Como é que tu ficavas? É brincar, estás a ver? Só que eu viro-me, não. Mas tu não gostas de nada. Eu digo-me, não vais falar sobre isso. E nem sequer te vou responder porque, sei lá, tipo, eu detesto falar sobre essas coisas, estás a ver? Porque acho que, tipo, às vezes, tipo, nem falando sobre morte, falando, sei lá, sobre coisas menos negativas, acho que tipo, a gente pode atrair essas cenas, estás a ver? Então evita ao máximo, então, Mas em relação a isso, e se tu perguntaste, não, tipo, é aquilo, espero que seja algo, tipo, no fundo bom, que seja algo de orgulho e que tenha feito, tipo, bastante bem, estás a ver? Tipo, uma diferença boa na vida das pessoas. Mas agora queria esmiuçar isso, que é essa parte da morte. Yeah. Tu tens medo da morte ou houve alguma situação que te fez não... Não, tipo, imagina, não acaba por ser medo da morte em si, estás a ver? Tenho mais medo da morte dos outros, estás a ver? Tipo, das pessoas que eu amo. Isso tenho medo do caraças, estás a ver? Tipo, não saber lidar. Porque, como é que eu tenho de explicar? Eu acho que eu nunca... perdi tipo a minha bisavó quando era mais jovem, estás a ver? Só que era tão miudinho que acabou, tipo, na inocência aquilo não... Doeu, mas não doeu tanto como se calhar agora com a minha capacidade de raciocínio, né, atual, iria doer. Então, tipo, como é algo que eu nunca lidei, tipo, nesse ponto de vista dá-me bastante medo, estás a ver? Tipo, das pessoas que eu mais amo, né?
não saber lidar com isso. Então, tipo, eu tenho é aquele tipo da lei da atração que a gente já falou. Acho que tanto é para o positivo como é para o negativo. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, eu digo logo não tens hipótese. Okay. Estás a ver? Então, olha, para acabarmos aqui o episódio, imagina que não queres falar do assunto, mas imagina que é o dia agora é tranquilo, acabou, vais ter que ir para o outro patamar, vais ter que deixar a terra. Sim. Só que quando isso acontecer, tudo aquilo que tu fizeste na tua vida, esta entrevista de podcast, as tuas músicas, vai tudo desaparecer contigo. Mas podes deixar para trás 3 mensagens ou 3 valores, ou o que é que seja, que tu achas que são super importantes e que as pessoas, quando se lembrarem de ti, vão se lembrar desses 3 valores, dessas mensagens, o que é que seja, o que tu quiseres. Okay. O que é que eram? Ok. Então, a primeira é sem vida fazer o bem. Acho que todos nós devemos fazer o bem, estás a ver? Tipo, sem pensar em recompensas, seja do que for, seja, por exemplo, eu acredito em Deus, tipo, seja de Deus, essa recompensa, seja de uma energia superior, seja do que for. Fazer porque sim, estás a entender? Aproveitar o presente. Acho que isso é uma dávida mesmo. E mais, a terceira mensagem. A terceira mensagem. Valorizarmos o que realmente importa. Foi aquilo que a gente falou há pouco, tipo, não valorizar tipo, somente dinheiro, somente coisas supérfluas e sim, tipo, algo que fica, estás a entender? Muito bem. Está feito. Obrigado. Obrigado eu. Adorei estar a falar contigo. Foi bom, não doeu muito. Não, foi fantástico, foi fantástico. Foi profundo. Não, foi bom. Gostei. Também gostei muito. E para quem nos está a ver ou a ouvir, tem na descrição deste podcast as redes do André. Vão lá, vão segui-lo. Mandem-lhe uma mensagem, falem com ele. E nós estamos cá para a semana. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem, não se esqueçam de deixar a avaliação a este podcast, onde quer que seja, que estejam a ouvir. E obrigado, André. E obrigado eu. Espero que o pessoal tenha gostado. E obrigado a ti. Eu acho que sim. Obrigado. Tenho a certeza que vão gostar. Tenho a certeza. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.